Olá, você! Hoje a gente tem um assunto que trata de dois temas que são muito comuns e recorrentes na vida de todos nós, especialmente nos dias atuais. Vamos lá! Dieta, atire a primeira pedra quem nunca fez. Alzheimer, quem é que não teme essa doença que acomete hoje muita gente, porque finalmente estamos vivendo mais e, obviamente, correndo o risco de termos aí as demências e, entre elas, a mais comum, o Alzheimer. E é claro que a gente leva este assunto para quem entende do riscado. E o Simples Assim tem mais uma vez a alegria de poder contar com um especialista no assunto, professor Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo e presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Seja bem-vindo, Dr. Durval. É sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Gislaine, obrigado a todos que estão nos assistindo. Mas achei fantástico esse tema que você trouxe hoje para nós conversarmos, viu? É um tema muito interessante para quem está nos assistindo. Tema que foi sugerido por nossos espectadores que assistem sempre o Simples Assim e vem sempre o senhor falando sobre as dietas e as muitas aplicações. E aí a gente viu um artigo, inclusive, sobre esse assunto na internet, fazendo alusão ao uso da dieta mediterrânea como forma de reduzir os riscos da pessoa desenvolver Alzheimer. Então vamos lá, doutor Durval. Primeiro vamos estabelecer, a gente já falou outras vezes aqui no Simples Assim dessa dieta, mas vamos relembrar o que é a dieta mediterrânea. Então, acho interessante, porque sempre, praticamente, a gente aqui fala muito sobre dietoterapias no sentido de redução de peso corporal. E muitas vezes passa-se desapercebido da importância que tem os alimentos, os nutrientes e as dietas com relação ao não desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. E uma delas, que é a dieta do Mediterrâneo. Na verdade, nós temos praticamente 3 dietas de guidelines, 3 dietas mais e mais estudadas. E uma delas é a dieta do Mediterrâneo, inclusive é a mais estudada, a outra chama-se dieta DASH, e a outra que é a dieta do Interhart. Bom, a dieta do Mediterrâneo, ela começou a ser melhor avaliada na década de 70, quando um pesquisador, Dr. Ansis Kiss, ele foi lá nessa região fazer um estudo e mostrou que naquele estudo, naquela época, né, década de 70, de que as pessoas lá tinham uma incidência, uma prevalência menor de doença cardiovascular. E, inclusive, com taxa de mortalidade menor comparativamente a outros países. Foi quando, então, ele mostrou que a dieta do Mediterrâneo, que consiste basicamente de uma ingesta de muitas frutas, verduras e legumes, cerca de 300, 400 gramas per capita dia, a utilização do azeite de oliva com frequência, ao invés de outros óleos, mesmo sendo vegetais, também uma redução muito significativa na ingesta de carboidratos refinados. E muitas vezes os carboidratos complexos, como pão integral, macarrão integral, arroz integral, é utilizado com frequência. E talvez uma das coisas interessantes seja lá o vinho tinto que eles regularmente fazem uso. Então, a dieta do Mediterrâneo basicamente é muitos vegetais, frutas, verduras e legumes, pouco açúcar refinado, pouca carne vermelha e principalmente a utilização do azeite de oliva. Então, isso seria, na verdade, a dieta do Mediterrâneo e que os estudos mostraram que realmente ela favorece o não desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Agora, é uma dieta que o povo lá do Mediterrâneo adota desde bebês, desde nascença, né? A mãe, inclusive o doutor Durval já falou, tem vídeo no Simples Assim, em que o doutor Durval diz que a dieta da mãe influencia muito depois na saúde do filho, não é, doutor? É Então, verdade. eles começam essa dieta lá desde sempre. Nós, ocidentais, acostumados a ingerir açúcares brancos, a consumir esses tais carboidratos que o doutor falou, enfim, nós podemos começar essa dieta a qualquer momento e poder esperar que resultados?
Nós podemos e devemos. Porque estudos mostram que quando você modifica a sua dieta, mesmo depois de uma certa idade, você vai ter efetivamente benefícios muito grandes para o seu organismo, para a sua saudabilidade. Então, se nós mudarmos a nossa dieta, se hoje a nossa dieta não está sendo adequada, equilibrada, e a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem, se nós mudarmos essa para uma dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo, porque para fazer exatamente a dieta do Mediterrâneo, nós sabemos que não é fácil. Mas se houver uma mudança, um hábito simples, por exemplo, 2, 3 vezes por semana um arroz integral, 2, 3 vezes por semana o pão integral, 2, 3 vezes por semana o macarrão integral, muitas frutas, verduras e legumes, salada, 300, 400 gramas per capita dia, né? Usar o azeite de oliva na salada, por exemplo, virgem extra ou extra virgem, é a mesma coisa, são coisas relativamente simples, né? A redução do sal, ou trocar o sal pelo sal light, sal diet, que também é muito interessante para a saúde cardiovascular. Então, se houver essa mudança, certamente os benefícios vão acontecer. E talvez um dos benefícios mais interessantes seja com relação à nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade relacionada ao não desenvolvimento de doença neurodegenerativa, que seria, então, ou a demência senil, ou então o Alzheimer. Agora, esses alimentos que compõem a dieta mediterrânea, eles têm elementos, ingredientes que agem no nosso cérebro, impedindo o desenvolvimento do Alzheimer. É assim que funciona, doutor Durval? Exatamente, Vislândia. O que a gente observa é que essas dietas têm os seus componentes, seus alimentos, ela tem os chamados compostos fenólicos. O composto fenólico é uma estrutura química que tem a característica de ser antioxidante, anti-liberação de radicais livres, anti-oxidação celular, entre aspas, ferrugem celular. Então, quando nós estamos ingerindo esses alimentos todos os dias, com frequência, nós estamos protegendo o nosso organismo, protegendo as nossas células, para que não venha a desenvolver processos oxidativos. E dentre eles, lógico, os neurônios, as células nervosas, que não vão sofrer esse dano, essa, de certa forma, destruição celular, essa oxidação, e, consequentemente, a pessoa não irá desenvolver demência senil ou o Alzheimer ou qualquer outra doença neurodegenerativa. É por causa desses compostos fenólicos, principalmente, que há uma proteção para a nossa saúde cerebral. O doutor falou a questão do sal light, sal diet, é isso? Light ou diet, E o sal do Himalaia, doutor Durval? Não, todo sal rosa, sal do Himalaia, enfim, todos eles têm sódio em uma alta concentração. O problema do sal é o sódio, né? Que é aquele que promove vasoconstricção e, portanto, hipertensão arterial. Quando você usa um sal light, um sal diet, você tem praticamente 50% a menos de sódio e praticamente 50% a mais de potássio. Ou seja, o sódio que dá vasoconstricção diminui e o potássio que dá vasodilatação aumenta. Então, o sal diet, o sal light, ele é o mais indicado, principalmente para quem tem tendência à hipertensão arterial. O doutor falou sobre usar o azeite na salada. Usar o azeite para cozinhar também ajuda? Por exemplo, vou refogar o arroz, vou fazer o feijão, vou fazer qualquer prato e ao invés de eu usar o óleo normal, eu uso o azeite. Porque lá na região do Mediterrâneo, não é só para relembrar, quer dizer, o Mediterrâneo tem o mar do Mediterrâneo e tem alguns países ao lado. E eles têm uma dieta mais ou menos semelhante, né? Principalmente a chamada ilha de Creta,
que realmente têm uma dieta muito, vamos dizer, mais adequada em termos de composição nutricional relacionada diretamente à dieta do Mediterrâneo. Então, nessa região, utiliza-se o azeite de oliva de forma natural, né? Todos usam isso no seu dia a dia. E ficou estabelecido que o azeite de oliva, por ele ter ácidos graxos monoinsaturados, ele é muito, muito recomendável, porque aumenta o HDL, colesterol bom, e diminui o LDL, colesterol ruim. Mas quando você coloca ele para cozinhar, não tem problema até que comece a sair aquela fumacinha que nós chamamos ponto de fumo. Ou seja, a partir daquele ponto não é mais recomendável, porque ele começa a se oxidar. E, portanto, muito se fala, mas o azeite de oliva eu posso cozinhar ou fritar um ovo ou um bife com ele? Pode, não tem problema nenhum, mesmo porque isso é feito há quantos e quantos anos lá nessa região. E aí a ABRAM, inclusive a Associação Brasileira de Nutrologia, desenvolveu um trabalho científico e fez um posicionamento sobre isso, compilando uma série de trabalhos científicos e mostrando que sim, pode o azeite de oliva ser utilizado para cozinhar, desde que tenha esse cuidado da observação a partir do momento que começa a sair aquela fumacinha, o ponto de fumo. Então aí é recomendável não se utilize. É assim que... Muito bem. Muito obrigada, doutor Durval. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente agradece mais uma vez imensamente sua presença, sua expertise, sua ajuda aí ao nosso público com tantos assuntos importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Gislaine, e a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Um abraço.